Hoje, em 9 minutos, vamos falar a respeito de uma modalidade de educação e um tipo de educação que parece que se acopla e se adapta muito bem a um exercício de prática política. Diz respeito à pedagogia social. O que é pedagogia social? Para explicar isso, nós convidamos um especialista, o mestre em educação, psicólogo e pedagogo Irã Pinel, com quem nós vamos conversar agora. Começo exatamente lhe formulando essa pergunta, Irã. O que vem a ser a pedagogia social? A pedagogia social ela é um nome popular, porque toda pedagogia é ou deveria ser social, mas ficou popular porque são pedagogos ou então outros profissionais, especialmente assistentes sociais, que começaram a desenvolver trabalhos no Brasil junto a meninos e meninas de rua. Então esse termo ele foi ganhando popularidade por lidar com o social de um modo fora da escola. Mas é bom dizer que toda pedagogia seria social. Depois os movimentos sociais do tipo MST, por exemplo, que tem uma pedagogia social muito elogiada, por sinal, que gera resultados efetivos, né? Pode produzir críticas e tal, mas gera resultados positivos. Ou resultados que agradam ao movimento ou não. E tem também outras pedagogias sociais presentes, por exemplo, no trabalho de prevenção às DST-AIDS, a outras doenças, a prevenção à diabetes. Por exemplo, médicos e enfermeiros ou enfermeiras, eles desenvolvem programas de educação social ou de pedagogia social, recorrendo a princípios desse tipo de educação para que ocorra mudança de comportamento, de descuidado para o autocuidado, no caso em saúde. Tem uma série de programas que vai dar característica o que seria o educador social, aquele sujeito profissional que tem como égide, como trabalho, como fundamentação, o que a gente chama de pedagogia social, né? Que são princípios, métodos, técnicas, filosofias de produzir intervenção em inventar práticas fora da escola, mas que também pode acontecer dentro da escola. Por exemplo, o caso de meninos que vão para a escola, não entram na sala de aula e ficam do lado de fora, por exemplo, vendendo drogas, por exemplo. É uma área difícil, perigosa, mas é uma área do pedagogo social ou do educador social. Um trabalho que ele pode propor uma intervenção para minimizar, né, eliminar seria muita arrogância, porque é uma questão muito social, mas minimizar a problemática, pelo menos levá-los para dentro da sala de aula, para aprender aquilo que a cultura diz que é importante para um cidadão. Né? Quer dizer, de certa maneira, é uma percepção de aprendizagem aí. Sim. Está se processando uma aprendizagem aí. Sem dúvida. Está se processando uma aprendizagem e um processo de ensino planejado. Ou seja, o pedagogo, o educador social ou o pedagogo social, que é o sujeito formado em pedagogia, né? E existe outros profissionais que se titulam também educadores sociais, e que a gente respeita muito, os assistentes sociais, os sociólogos, psicólogos, professores em geral, licenciados em geral, eles advogados também, desenvolvem trabalhos e essa intencionalidade, eu quero ensinar para alguém aprender. Geralmente aprender cidadania, aprender valores, dentro de uma sociedade que preconiza que aquele valor é bom, né? E, ao mesmo tempo, aprender a subverter esses valores também. São as práticas de resistência, né? Práticas de pedagogos, de psicólogos, de professores em geral, que se titulam educadores sociais, práticas essas que insubmetem ao estabelecido, porque é nessa insubmissão que se cria alternativas criativas, alternativas de uma nova cidadania, de um novo posicionamento político, inclusive. Político em todos os sentidos, não só político partidário. Mas essencialmente com o espírito crítico, então. Basicamente, a essência da pedagogia social deveria, e teoricamente, desenvolver essa criticidade do cidadão frente às vivências dele, frente às experiências. Por exemplo, o pai chega bêbado em casa, né? O que o pedagogo social pode fazer para ajudar esse menino em estado de sofrimento quando está rendendo mal na escola, por exemplo? A professora, tudo bem, tem lá seu papel, o psicólogo, o médico e tal, mas o que o pedagogo poderia fazer
para a criança trabalhar isso, o que poderia fazer para o pai participar de grupos de autoajuda, por exemplo, como existem vários grupos de autoajuda, especialmente a Lanon, a Latim, enfim. A Latim seria para o filho, né, para o adolescente. Entendi. Agora, então, distúrbios, ruídos, demandas, carências, tudo se aprestam a laboratórios de pedagogia social? Tudo. Inclusive, os movimentos mais interessantes, por exemplo, que aconteceram e acontecem no mundo, pode não ter tido um profissional chamado educador social, mas a presença dele esteve. A função foi cumprida. Foi cumprida. Não tinha um cargo. Sim, se você pega Revolução Cubana, ou a implantação do cinema nos Estados Unidos, para pegar dois polos diferenciados, né, um marxista e um bem capitalista, todos dois. O movimento de empreendedorismo, como acontece no Brasil atualmente, tentando pegar uma pedagogia do empreendedorismo, criar ficção, cultura, isso, de empresas, né? Tudo isso, a presença do educador social, ela está ali, mesmo que a pessoa não assuma. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o mestre de educação, psicólogo e pedagogo Irã Pinel. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o mestre de educação, psicólogo e pedagogo Irã Pinel. De tudo que você nos falou, Irã, a respeito de pedagogia social, eu acho que nós estamos precisando de um pouco de pedagogia política. Hein? Sim. A pedagogia social não dá para falar um pouco para isso, não? Só dá. Inclusive um dos grandes autores da pedagogia social, que nós admiramos, estudamos. Veneramos mesmo, né? Paulo todo. Vamos falar veneramos, mas com a visão crítica também. Ou seja, é uma veneração. Claro, é que nem artista, a gente venera, mas tem também as críticas, né? Tem hora que ele lança um CD ruim e tal. Então, ele não vai lançar mais nada, porque ele já morreu. Mas é o Paulo Freire. Paulo Freire é o grande nome da pedagogia social, da pedagogia, mas é o grande nome da pedagogia social que vai marcar não só o Brasil, né, mas fora do Brasil também, na América Latina, nos Estados Unidos, em outros países, inclusive Europa, África e até países do Oriente. Eu recebi recentemente um trabalho de um educador social desenvolvendo um trabalho de psicologia em Israel e um outro desenvolvendo um trabalho de psicologia no Paquistão. A questão de agora, com essa crise atual, né? A crise está terrível, uma guerra, né, devassou, mas tem lá o psicólogo desenvolvendo trabalho. São trabalhos assim ameaçadores mesmo, né? Mas que são trabalhos que vêm marcar um ponto de criticidade. O psicólogo do Paquistão, lá divisa com outros países, já é mais aguerrido, é um trabalho mais ameaçador. Né? Os adolescentes partir para a briga contra Israel. Israel é uma outra postura, ou seja, existe, e todos dois citando Paulo Freire, a marca de Paulo Freire. Paulo Freire é um grande pensador que vem destacar o valor de uma sociedade na construção daquilo que a gente chama de eu, de subjetividade, do meu interior, né? E ele vai dizer da importância da inserção desse homem na relação com o outro, nesse mundo, e como que o sistema, esse sistema que a gente vive nele, de competição desenfreada, nessa sociedade clássica, consumismo, isso, como é que marca o nosso eu, esse euzinho que a gente inventou existir, né? Outro grande nome que vai também marcar mais recentemente o Brasil em educação social é Vygotsky, um psicólogo russo, né, que também tem ideias parecidas com Paulo Freire, apesar de serem dois autores que não se conheceram e são de datas diferentes, né? Mas o Vygotsky vai destacar a importância do social, do coletivo, na formação nessa formação, nessa interiorização do sujeito, que ele vai chamar. Agora, Paulo Freire é um grande nome, a par de algumas outras agências que criticam, não sei o quê, mas o Paulo Freire é um grande nome de alfabetização para adultos. Interessante que ele conjuga o conceito de sociedade e política lá na sua origem, né? Porque lá na sua origem a política nasce da sociedade, né? A polis é exatamente a necessidade de agregação do ser humano, né? Então a política e sociedade são quase sinônimos. Isso, ele vai destacar a importância da relação social, a importância da relação com o outro, o eu e tu, eu e nós. Ele vai ter essa marca existencial, vai ter uma marca fenomenológica
de ser, quer dizer, o ser humano é esse ser que está aí para mudar o mundo. E vai ter uma marca marxista, que é forte nele, né? Que é essa questão da crítica da nossa sociedade consumista, sociedade de classe, né? Anda se repetindo sempre as mesmas coisas, aos pobres pouca coisa, aos ricos tudo, né? Essa dicotomia. É uma sociedade de exclusão, essencialmente a sociedade de exclusão, né? Tanto que a criticidade dele é uma crítica contra isso que está aí estabelecido como verdade universal, como se fosse a verdade única, né? Mas qual é o modelo prevalente no Brasil, Irã? Dentro da pedagogia social é Paulo Freire. É Paulo Freire, né? Tem um pedagogo social da USP, meu colega maravilhoso, chama Roberto da Silva. O Roberto da Silva, ele foi um menino de rua, ficou preso em Carandiru, depois fez pedagogia superior, fez mestrado e doutorado. É um homem maravilhoso, eu gosto muito dele. Ele adora Paulo Freire, ele leva Paulo Freire a uma verve de prática mesmo, do vivido. Sim. Eu escuto o Roberto da Silva lá na USP, eu fico assim, nossa, será que eu tenho essa... Às vezes me dá até um certo temor de afastamento, eu falo assim, não, eu tenho que ficar tão crítico como ele. Na pele, ele sentiu na pele a injustiça, e hoje ele tem esse trabalho, e não é só ele. Eu tenho uma aluna minha chamada Jaciara Silva Paiva, que fez mestrado e doutorado comigo. Ela trabalha em Vila Velha, ela trabalha com meninos e meninas de rua. Ela tem um envolvimento em Vila Velha com essas atividades interessantes de compreensão da menina, da mulher que está envolvida em tráfico. Então tem outros grandes. Nós tivemos aqui no Espírito Santo, quando ela exercia a função de assistente social, a Elizabeth Luciana, que é, na minha opinião, a grande marca da pedagogia social. Ela trabalhava na antiga ESBEM, eu também trabalhei lá com ela, e ela desenvolveu um trabalho maravilhoso com meninos e meninas de rua. Ela começou esse trabalho, inclusive no Espírito Santo. Ela começou no sentido teórico, assim, de propor, de escrever coisas. Então, nós temos... O Espírito Santo, o Brasil já tem grandes nomes. Eu sou um nome até secundário. E temos minha aluna, Elizabeth Luiz, tem outros grandes nomes. Todos trabalham com Paulo Freire. Eu trabalho com Paulo Freire e Sartre. Eu gosto muito de Sartre, gosto muito de Merleau-Ponty, porque eu gosto do Sartre existencial e fenomenológico. O inferno é o outro. Isso. Já é a visão mais diferente de Paulo Freire. O inferno é o outro. Mas depois, Sartre, quando ele vê o nazismo tomando Paris, né, tomando as obras de arte, tudo, ele muda de posicionamento. Ele vê, então, ele começa a verificar que é importante eu ter o outro. Até porque se o outro você não se constrói como pessoa. O Paulo Freire vai destacar isso, Vygotsky, Sartre, todos vão destacar. Nós somos alteridade, quer dizer, nós nos constituímos a partir do outro. Eu sou só eu aqui agora falando de pedagogia social, que é uma coisa que eu amo, que eu faço há anos, junto com psicopedagogia clínico-institucional, são as duas áreas que eu mais gosto, porque você existe. Né? E você existe enquanto artista, apresentador, enquanto jornalista. Você está aqui, com certeza. E é sempre assim, o pai, a mãe, você está no feto, você tem a mãe, tem o pai também. E diz que por uma questão até de sabedoria mineira, a gente deveria amar muito o outro, porque eu sou o outro do outro. Sim, gostei do mineiro, mas eu acho que vale para capixaba, para brasileiro, para mundialização do outro. Ou seja, nós só somos o outro. Né? A gente pensa que nós somos a gente mesmo, mas esse a gente mesmo é construído, ele existe, óbvio que a gente inventou que existe, ele existe a partir do meu contato com o outro. Né? Sem dúvida. Irã, eu sou muito grato pela sua presença aqui, os esclarecimentos que você trouxe para nós. Obrigado, eu agradeço também a vocês todos que estão assistindo. E eu estou na UFES, eu sou professor doutor lá da UFES, no mestrado e doutorado, no curso de pedagogia, e estamos aqui para fazer o prestígio da nossa universidade pública. Foi um prazer tê-lo aqui, Irã. Em 9 minutos a gente contou com a presença desse mestre em educação, pedagogo, psicólogo, Irã Pinel. Até já.